Existe uma rima infantil que diz: se deixares a porta entreaberta, vais ouvir os sussurros. E talvez você pense que isso é apenas uma brincadeira de criança, mas se alguém realmente estivesse do outro lado da janela? A Netflix está preparando um novo filme de suspense que promete brincar exatamente com esse tipo de medo. E o mais curioso é que, por trás dessa história, existe um assassino em série e uma criança desaparecida, e mais um segredo que parece ter sido enterrado há décadas. O filme é O Homem dos Sussurros, e hoje vou te contar tudo o que já sabemos sobre este novo suspense da Netflix. Vamos lá? Olá, eu sou Fabrício, bem-vindos de volta ao canal Rocket Play. Sou um apaixonado por séries e filmes e vasculho a internet em busca dos melhores títulos e lançamentos para você. Temos aqui algo diferente, porque esse filme tem uma premissa que, sinceramente, é daqueles que fazem você pensar duas vezes antes de dormir com a janela aberta. Claro que no sentido figurado. O Homem dos Sussurros é baseado no livro do mesmo nome, escrito por Alex North, e a história acompanha Tom Kennedy, um escritor de crimes que perdeu a esposa e está tentando reconstruir a própria vida ao lado do filho. Só que tudo muda quando o menino é sequestrado. E é nesse momento que Tom precisa fazer algo que provavelmente nunca imaginou: pedir ajuda a seu próprio pai, Peter Willers, um antigo detetive aposentado. E é aqui que existe uma relação bastante complicada entre os dois, porque pai e filho estão afastados há anos. Mas o desaparecimento da criança acaba obrigando os dois a trabalharem juntos. Só que existe um detalhe ainda mais perturbador. O pai de Tom conhece muito bem esse tipo de caso. Décadas antes, ele foi responsável por prender um assassino em série conhecido como O Homem dos Sussurros. E é aqui que o filme começa a ficar realmente interessante, porque o assassino está preso. O caso aconteceu há muitos anos e a história deveria ter terminado. Mas quando a criança desaparece, começam a surgir ligações assustadoras com aquele antigo caso. I never thought it was gonna start again. Anything else you're not telling us? I need you to find my boy. E a grande pergunta é: será que alguém está repetindo os crimes do Homem dos Sussurros? Ou será que existe alguma coisa mais complicada por trás disto tudo? Praticamente, a trama gira em torno disso. E agora vamos falar do elenco, que foi um dos pontos que me chamou a atenção neste filme. Mas antes, já deixa teu like, se inscreve no canal, porque temos toda semana novos vídeos como esse aqui chegando e sempre trago os bastidores, curiosidades e verdades que muita gente não te conta. O primeiro nome deste filme já chama muita atenção, nada mais nada menos que Robert De Niro. E aqui estamos falando de um dos maiores atores da história do cinema. Um homem com uma carreira gigantesca, vencedor de 2 Oscars. E responsável por alguns dos personagens mais marcantes do cinema. Robert De Niro interpreta o personagem Peter Willers, um antigo detetive aposentado que carrega consigo o peso de um caso que aconteceu décadas atrás. E eu acho muito interessante ver Robert De Niro entrando numa história de suspense como essa, porque quando coloca um ator com a presença dele numa trama sobre um antigo assassino em série, você automaticamente começa a pensar: o que exatamente esse personagem sabe? O protagonista do filme é interpretado por Adam Scott, um ator que muita gente passou a olhar de uma maneira completamente diferente depois da série Severance. Para quem não conhece, uma série extraordinária da Apple TV Plus e que recomendo bastante. Te garanto que essa série é algo diferente de tudo que você já viu. Inclusive tem vídeo desta série aqui no canal, dá lá uma procurada.
Adam Scott consegue transmitir muito bem em seus personagens e parece estar sempre tentando manter o controle, mesmo quando tudo está desmoronando ao seu redor. E em O Homem dos Sussurros, ele interpreta Tom Kennedy, um pai que precisa lidar com o desaparecimento do seu próprio filho e, ao mesmo tempo, voltar a conviver com um pai que esteve afastado de sua vida durante anos. He's alive. That's the most important thing. Yeah, but... For how long? E essa é uma relação entre Tom e Peter que acaba sendo uma das partes mais interessantes do filme, porque no meio de uma investigação sobre um possível serial killer também existe uma história de família, uma relação marcada por distância, ou seja, culpa, e provavelmente muitos segredos. If you leave a door half open. E o elenco ainda conta com Michelle Monaghan, uma atriz extremamente respeitada e conhecida por trabalhos como True Detective e Missão Impossível. Michelle tem uma presença muito forte em histórias de suspense e investigação, e a presença dela aqui neste filme aumenta ainda mais a expectativa em torno dele. O elenco ainda conta também com Hamish Linklater e Owen Teague. E sinceramente, quando você olha para este elenco, Robert De Niro, Adam Scott, Michelle Monaghan, fica algo extremamente claro que a Netflix não está tratando O Homem dos Sussurros como apenas mais um filme de suspense. E agora eu preciso falar da atmosfera deste filme, porque, pelo que foi revelado, a Netflix parece estar apostando muito em mais tensão psicológica do que naquele suspense cheio de explosões e perseguições. E a ideia é criar um clima de desconforto, aquela sensação de que alguma coisa está errada, mesmo quando, aparentemente, nada está acontecendo. It's okay. They need to hear this. Existe um elemento que eu acho particularmente assustador: os sussurros. Porque, vamos combinar, existe alguma coisa muito desconfortável em ouvir uma voz baixa do lado de fora de sua casa durante a noite, principalmente quando você não sabe quem está falando. You'll hear him tapping at the glass. If you're lonely, sad, and blue. E no caso deste filme, a lenda do Homem dos Sussurros está ligada justamente a crianças. Uma rima infantil, uma história que parece ter sobrevivido ao tempo, e um assassino que continua assombrando a cidade mesmo depois de ter sido preso. O Homem dos Sussurros chega à Netflix no dia 28 de agosto de 2026, e com aquela premissa, esse é um daqueles filmes que eu acho que pode acabar sendo uma ótima surpresa para quem gosta de suspense psicológico, principalmente se a Netflix conseguir equilibrar bem o mistério, o drama familiar e a investigação. Agora eu quero saber de você, o que você achou da premissa de Homem dos Sussurros? Você ficou interessado neste novo suspense da Netflix? E principalmente, você teria coragem de deixar uma janela aberta depois de assistir esse filme? Comenta aqui embaixo. E se você curtiu esse lançamento, não deixe de assistir essa sugestão aqui também. Te espero no próximo vídeo. Tchau!